chamar a atenção de vocês para Deuteronômio capítulo 1, porque Deuteronômio capítulo 1 vai relatar tudo isso aqui. Vamos bem devagar. Vamos começar no versículo 19. Primeiro vamos ler do 19 ao 21. E vocês vão ver como as coisas vão se desfazendo e vão se encaixando, e o Espírito Santo vai nos revelando a palavra. Deuteronômio, capítulo 1, a partir do versículo 19. Está assim: tendo saído de Horebe, passamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho do monte do Amorreu, como o Senhor nosso Deus ordenou. Lembra que eu chamei a atenção de vocês lá? Chegamos até Cádiz. A palavra Cádiz significa santo, Cádiz Barneia, um lugar santo. Aí diz assim, então eu disse a vós, tendo chegado ao monte do Amorreu, o qual o Senhor nosso Deus nos dá, vede, o Senhor vosso Deus entregou a terra. Preste atenção nesse texto. O Senhor vosso Deus vos entregou a terra, o Deus de vossos pais, disse a vós outros, não temais e não vos assusteis. Estão vendo aqui? Versículo 22, e se chegasses a mim, eu queria, irmãos, por favor, que você sublinhasse isso aqui, porque agora você vai entender o capítulo 13, porque lá no capítulo 13, dá a ideia que Deus disse, olha, vão lá, vão espiar a terra, veja tudo que vocês tiverem que ver lá, e volte. Ora, eu pergunto para vocês, Deus precisava que eles fossem ver o tamanho do inimigo? Responda para você mesmo. Para Deus fazer alguma diferença o tamanho dos gigantes? Para Deus seria algum problema se as cidades eram fortificadas de bronze ou de pedra? Nenhuma diferença. Então aqui agora vocês vão ver nesse versículo 22, peço que vocês nunca esqueçam. E chegastes a mim todos vós e dissestes, enviemos varões diante de nós que reconheçam a terra. Estão vendo? Foram deles a ideia de reconhecer a terra. Aí você diz, irmão, mas como que lá em Números 13, o Senhor disse, sim, o Senhor deixou que ele seguisse os seus próprios caminhos. É a mesma história de Balaão. Lembra quando Balaão, o Senhor disse para ele não ir, e ele querendo ir, aí o Senhor foi e deixou ele ir? Aquilo que está no Salmo, diz que Deus os deixou guiar pelos seus próprios caminhos. Deus permitiu que eles fossem. Para quê? Para que se revelasse o coração deles. Para que se revelasse que aquela congregação era uma congregação de incrédulos. Que Israel não estava à altura do caráter de Deus. Aquela congregação jamais iriam caminhar com Deus até o fim. Estão vendo? Aí você vai ver, irmãos, que a partir daqui, essa estação é a 15ª estação, ela chama-se Ritma. Ritma, 15ª estação. Então, a partir daqui, irmãos, eles vão começar a fazer aquelas voltas, e mais voltas, até que essa geração velha morre, e uma nova geração é levantada. Aí tem um princípio que alguns eruditos chamam o princípio da segunda geração. A primeira geração sempre poderá ser derrotada, mas não nunca a segunda geração. Então aqui vocês vão ver, essa ideia, ela não partiu do coração de Deus. Então com a insistência deles, aí Deus diz para Moisés, então Moisés, separa 12 homens aí, mas separa os melhores, separa os cabeças, separa os príncipes, porque se os príncipes tinham aquele coração, o que se pensar de toda a congregação de Israel. Aí Deus diz, separe os melhores, separe aqueles que são cabeças, separe aqueles que são príncipes, separe aqueles que são respeitados e notáveis entre o povo, separe esses, os 12, os melhores, envia eles. Aí você vai ver o capítulo 14, começa com o povo chorando. Sabe o que o povo disse? Lá no capítulo 14 você vai ver, eles dizem assim, vamos matar, isto é, Moisés e Arão, vamos levantar um outro capitão e vamos voltar para o Egito. Essa era a alternativa deles. Isto é, não dá para caminhar com Deus. Irmãos, toda atitude nossa de regressar, toda covardia nossa em não prosseguir com Deus, é excluí-lo dos nossos caminhos ou do nosso caminho.
Existem muitas coisas interessantes aqui. Por exemplo, vamos voltar aqui para Números capítulo 13. Vocês vão ver os espias aqui. É tudo muito importante. Porque esse relatório negativo, ele serviu para quê? Para revelar os covardes, para revelar aqueles que não estavam dispostos a combater o bom combate. Então, é tudo muito importante aqui. Eles viram o tamanho da força do inimigo, eles viram tudo isso. Mas, irmãos, irmãs, eu quero que vocês notem, aqui no capítulo 13, a partir do versículo 4, eu vou tentar traduzir para vocês aqui o significado dos nomes de cada um desses espias. Veja bem, aqui na minha relação está, o primeiro, da tribo de Ruben, é Samua. Sabe o que significa esse nome? Fama. Pessoa que busca ser reconhecida, pessoa que busca proeminência. Então você vai anotando o nome de cada um deles e o significado. Samua, alguém que busca proeminência, alguém que busca fama, alguém que busca renome. Depois da tribo de Simeão tem o Safate, crítica, pessoa negativa, pessoa que sempre tem um motivo para ridicularizar, para desprezar, para desdenhar. Aí da tribo de Issacar tem Gigeel, significa vingança, pessoas vingativas, amarguradas, pessoas que não perdoam. Depois da tribo de Benjamim tem o Pauti, a palavra aqui, a tradução é renúncia. Mas quando você estuda esses termos no hebraico, você precisa de muitas ferramentas, e ferramentas que possam te ajudar. Porque o sentido de renúncia aqui não é um sentido positivo, é um sentido negativo. É pessoa que nunca dá valor naquilo que ela recebe. É pessoa que sempre despreza aquilo que recebe. É a renúncia, ou o desprezo aqui, no sentido negativo. Aquela pessoa que nunca valoriza aquilo que recebe. Aí temos o quinto, da tribo de Zebulon, tem o Gadiel, fortuna. O sentido aqui é, aqueles que vivem em função do dinheiro. Aqueles que vivem em função de ganhar dinheiro para si mesmo. Aí, da tribo de Manassés, tem o Gadi. A palavra aqui é afortunado. Também não tem um sentido positivo, tem um sentido negativo. Eu sei, irmãos, que se vocês pegarem algumas, eu fiz isso. Se você pegar 2, 3 ferramentas no hebraico para examinar esses nomes, você vai encontrar, às vezes, divergência de uma palavra e outra. Então, nas minhas ferramentas que eu pesquisei, geralmente você tinha dificuldade de encontrar o significado desses nomes, que às vezes tinha ferramenta que dava um significado até diferente. Então, alguns estudiosos, eles puderam entender que o significado desses nomes, colocados aqui pelo Espírito de Deus, tem um sentido negativo. Então, aqui tem o Gadi, o afortunado. O sentido aqui, como eu disse, é negativo. É pessoas que se julgam melhores do que as outras. Pessoas que se acham melhor do que as outras. Elas sentem que são muito melhores do que as outras, que ela tem mais do que os outros, que ela podem mais do que as outras. Esse é o sentido aqui da palavra. Da tribo de Dan tem o Amiel. Em algumas traduções desse termo, o sentido é positivo. Mas quando você vai examinando mais acuradamente, você vai ver que o sentido desse nome tem muito a ver com aquelas cidades fortificadas, como um povo forte. Mas o sentido aqui é megalomaníaco, é de prepotência. É alguém que se sente tão grande, tão forte, tão cheio, mas prepotente. Aí, da tribo de Assé, tem o Setur. O sentido da palavra aqui, a tradução é escondido, algo enterrado, algo que está enterrado. É como aquela pessoa que não consegue desenterrar o seu talento. É pessoa que vive se escondendo do encargo, do chamado do Senhor. Da tribo de Naftali tem um Nabi. A palavra aqui é covardia. E eu creio que esse aqui descreve todo esse estado. Covardia, ou covarde. Aquele em quem você nunca pode confiar. Aquele que jamais vai até o fim. E depois o 10º aqui, o Jeuel.
Essa é uma palavra que revela o caráter da soberba, da autoconfiança, da autodependência, do orgulho. Ela tem um sentido positivo, mas também tem um sentido negativo. Então você vê aqui, irmãos, o tanto que é sério isso, que o Senhor está nos mostrando aqui no significado desses nomes, desses espias. Eles eram pessoas que não se podia confiar. Aqui está uma descrição daqueles que não se davam para confiar. E é justamente o que o Senhor quer nos falar nesse tempo. Nós estamos num grande combate. E nós estamos aqui, irmãos, como aquela geração de João Batista que preparou o caminho para a vinda do Messias. Nós também somos esta igreja. Aqueles vencedores de Apocalipse capítulo 14. Aqueles que vão preparar o caminho para a volta do Cordeiro de Deus. Aqueles que estão vivendo a última hora, a última fase da obra de Deus. Então Paulo diz que nós temos que combater o bom combate, e nós temos que combater até o fim. Então, irmãos, nós não podemos olhar para trás, nós não podemos fazer como esse povo. Esse é o chamado do Senhor, porque eu creio firmemente no meu coração. O Senhor, Ele vai restaurar a sua igreja antes da volta de Cristo Jesus. Porque para que Cristo volte, Ele tem que ter uma esposa para Ele, porque Ele vai voltar para ela, irmãos. Ele não vai voltar e ficar olhando para os lados para ver se alguém perceba que Ele está aqui. Não, Ele vai voltar e Ele vai aquecer o coração dela de amor por Ele. Por isso que Pedro disse que nós temos que amar e apressar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso aqui é para nós um grande retrato, uma linda lição, um quadro maravilhoso do texto que nós lemos em 1 Timóteo, o capítulo 6, versículo 12, o bom combate da fé. Nós fomos chamados para combater, nós não fomos chamados, irmãos, para um parque de diversão. Esse mundo não é um parque de diversão. O irmão Tozer, ele disse em uma das suas mensagens, o mundo não é um parque de diversão, o mundo é um campo de batalha. O cristão que não tem discernimento, o cristão que não percebe de maneira espiritual aquilo que está se formando à sua volta, aquilo que está em torno do mundo, um cristão que olha para o mundo, não consegue discernir, ele está profundamente equivocado no seu chamamento. Ele está muito acomodado com tudo, ele precisa discernir. É claro, irmãos, que quando nós olhamos, nós vemos tantos gigantes, nós vemos tantas batalhas, nós vemos tantas fortalezas se levantando, mas o que nós vamos fazer? Vamos parar? Vamos cruzar os braços? Ou nós vamos dizer, como disse Josué e Calebe, nós vamos levantar e vamos dizer, vamos subir, não importa quantos gigantes tem, não importa quais são as fortalezas, nós confiamos em Deus e na sua palavra. Se o Senhor disse que nós vamos chegar até aquele dia, nós vamos chegar. Nós, embora como a igreja de Filadélfia, podemos ter pouca força, mas irmãos, o chamado do Senhor é, não vamos negar o seu nome. Porque o Senhor, Ele não conta com covardes, o Senhor conta com os vencedores. E quem são os vencedores? Quem são esses vencedores? Uma classe anormal? Uma classe que está acima do padrão? Não são, irmãos. Eles são aqueles que foram chamados para ficar no padrão, aqueles que foram chamados para viver a vida normal da igreja, aqueles que foram chamados como um referencial de Deus na terra. Eles não são pessoas acima dos outros, eles precisam encontrar o verdadeiro equilíbrio do chamado celestial. É isso que nós temos que ver. Então, observe aqui no capítulo 14, o versículo 8 diz assim, as palavras de Josué e Calebe, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos introduzirá nesta terra que mana leite e mel. Nós sabemos que esta terra que mana leite e mel é a terra de Canaã, e que essa terra é uma figura da plenitude de Cristo, uma figura das insondáveis riquezas de Cristo. Aí ele diz assim, tão somente, não sejais rebeldes contra o Senhor, nem temais o povo desta terra, porque são nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor está conosco, não os temais. Irmãos, quantas palavras de encorajamento. É desse tipo de cristão que a igreja precisa nesse tempo. É dessas pessoas que o Senhor deseja contar nesse tempo, aqueles que têm o estímulo do Senhor, aqueles que têm a força do Senhor, não é aqueles que ficam anotando
aquilo que o inimigo está fazendo, mas aqueles que vê que mesmo que Deus ainda não está fazendo, mas Ele ainda mantém o controle de todas as coisas em suas mãos. E se é o diabo que está fazendo, ele é capaz de dizer assim, até mesmo o diabo está sendo um mero fracassado servo nas mãos de Deus para cumprir o propósito eterno de Deus. Porque o trono está ocupado por aquele que venceu, o nosso Senhor Jesus. Aí a Bíblia diz, no versículo 10, do capítulo 14 de Números, que então toda a congregação queria apedrejar a Moisés e Arão, é claro. Eis, porém, a glória do Senhor apareceu no tabernáculo. Aí, versículo 11, e disse o Senhor a Moisés, até quando me provocareis este povo? Até quando não crerão em mim? Esta é a dor de Deus. Porque o problema, irmãos, não era o tamanho do inimigo. O problema não era as cidades fortificadas. O problema era a incredulidade. Porque quando você tem incredulidade, quando você não é capaz de crer que o Senhor vai alcançar o que Ele quer, irmãos, na verdade, nós nos tornamos nulos. Na verdade, nossa fé se torna vã. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo fala daqueles irmãos terem recebido a palavra, ele diz, a não ser que vocês tenham crido em vão. Isto é, a não ser que a fé de vocês é algo realmente vazio. Lá em 2 Coríntios 6,2, ele fala da questão da graça vã. O perigo da fé vã, o perigo da graça vã, é nós nos tornarmos cristãos superficiais. Então esse é o grande retrato que nós vemos aqui. Esta congregação de Israel era uma congregação de uma fé superficial, porque a fé que não é levada à prova não é fé. Entende, irmãos? Porque a fé não é sentimento, a fé não é psicologia, a fé não é uma coisa natural em nós, a fé é um dom de Deus, e é um dom que Deus comunica com o único propósito de fazer com que nós venhamos crer na sua palavra, de que nós venhamos buscar, com todas as lutas, com todas as oposições, manter o testemunho da sua palavra. E é a palavra que alimenta a fé, e o propósito da fé é proclamar a palavra. Então, queridos, vocês vão ver aqui uma geração de pessoas que se acovardaram diante da terra de Canaã. Por quê? Porque colocaram a palavra de Deus de lado e deram ousadia para o inimigo. E assim não puderam combater o bom combate. Porque quando vocês vão olhar, por favor, aqui no livro de Números, capítulo 1, tem um princípio aqui, versículo 2. Eles ainda estavam no Sinai. Aquela estação de Ritma é depois que eles saíram do Sinai. Eles saem do Sinai, aí passam por Quibrot Hataavá, aí depois eles vão por Hazerote, aí depois eles chegam em Ritma. Aí aqui, irmãos, eles estão no Sinai ainda. Aí o Senhor diz assim no versículo 2, tomai censo de toda a congregação dos filhos de Israel, por suas famílias, pelas casas de seus pais, anotando os nomes de cada um dos varões, um por um, da idade de 20 anos para cima, todos que podem sair à guerra em Israel, a esses contareis por seus exércitos, tu e Arão. Então você vê que o Senhor havia separado um grande exército em Israel, de todos os homens de 20 anos para cima que estavam aptos para a guerra. Só que este exército aqui, irmãos, não foram capazes, este exército aqui não foi capaz de vencer os gigantes. Eles não foram os instrumentos de Deus para poder destruir aquelas cidades. Vocês se lembram como foi que eles venceram aquela fortaleza que estava diante deles? Chegaram diante de Jericó. Como que eles venceram? Eles tiveram que suar, eles tiveram que arrancar suas armas, eles tiveram que quebrar o cântaro. Lembra disso? Tiveram que quebrar o cântaro. O que significa quebrar o cântaro? Quebrantamento do vaso. O vaso somos nós. Nós precisamos quebrantar, nós precisamos render aos pés do Senhor, porque quem manifesta o poder é Deus e não nós, e Ele manifesta por meio de nós. Então Paulo diz assim, revesti-vos de toda a armadura
de Deus. Então, irmãos, irmãs, veja isso. O chamado do Senhor é que nós nos revistamos de quem? Dele. O chamado do Senhor é que nós sejamos cheios de quem? Do seu Espírito, e não de nós mesmos, e não da nossa confiança, e não da nossa força. Para que nós venhamos quebrar o vaso, nós temos que esvaziar de nós mesmos. Somente esvaziando de nós mesmos, estamos aptos para quebrar o vaso. Então, quebrantamento é o primeiro passo para que nós possamos vencer todas as fortalezas que se colocam à nossa frente e impede que nós avancemos para a plenitude de Cristo Jesus. Então, irmãos, irmãs, vamos agora no capítulo 26. Vocês vão ver um outro censo. E esses dois textos, eles explicam para nós aquele número 144 mil. Aqui agora, irmãos, passaram todos esses anos. Se você estuda a história, você vai descobrir que eles haviam caminhado durante 3 meses. Aí eles chegam até o Sinai. Aí eles ficam lá no Sinai 11 meses. 11 meses, eles ficam lá no Sinai. Aí desde o capítulo 19 de Êxodo até o capítulo 10 de Números, eles estão no Sinai. Então tudo isso transcorre no Sinai. Todos esses capítulos, todas essas histórias aí, que vocês vão ver a partir do capítulo 19 de Êxodo, até o capítulo 10 de Números, tudo transcorre ali no Sinai. Então vocês vão ter toda esta visão. Aí aquele exército que não foi capaz de se levantar pelo nome do Senhor, pela palavra do Senhor, o Senhor disse que eles iriam para uma terra que manava leite e mel. Irmão, se o Senhor disse que eles iriam para uma terra que mana leite e mel, eles tinham que estar firmados na palavra do Senhor e não na sua própria visão. Paulo diz que nós caminhamos por fé e não por vista. Então eles tinham que ir sustentados nesta palavra e em nada mais. Então, irmãos, preste atenção em tudo isso. Números 26. Agora passaram todos estes anos. Aí Deus diz para Moisés: toma a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo a casa de seus pais, e todo aquele que em Israel puder sair para a guerra. Versículo 4, contai o povo de 20 anos para cima. Então Deus mandou agora separar esses filhos maduros, esses que estavam aptos para a guerra. Irmãos, a pergunta do Senhor para nós nessa noite: você está pronto para a guerra? Você está consciente que estamos vivendo o tempo da fase final da obra de Deus na terra? Estamos vivendo a fase final dessa dispensação? Será que nós temos consciência disso? De 600 eventos proféticos que existem na Bíblia, só faltam 20 se cumprir. 20! Apenas 20 para se cumprir. 97% de todas as profecias da Bíblia, se você pegar, irmãos, 8%, 8 mil e tantos versículos da Bíblia são profecia. Então, se você pegar, você vai ver que todos esses eventos proféticos, 97 já se cumpriram. Falta muito pouco, irmãos. E eu creio que vai ser a nossa geração. Então o Senhor quer despertar a sua igreja. Deus quer encontrar homens com o coração de Josué e Calebe. Homens que olham para a palavra do Senhor. Homens que lutem pelo Senhor, pelo testemunho do Senhor, pela volta do Filho de Deus. Eu sei que podemos olhar, irmãos, de maneira geral, e ver como há uma fortaleza sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Eu creio que de maneira geral nós podemos ver isso. Podemos ver o quanto a igreja está mundana, podemos ver quantas coisas depõem contra ela, podemos achar tantos defeitos nela. Irmãos, mas eu quero dizer para você, a igreja não acabou. A igreja não acabou e Deus não desistiu da sua igreja. Não pense porque você vê Deus reprovando Israel, Deus tratando duramente com Israel, e a sensação que você tem é que Deus escolhe Israel. Não, Deus ainda vai cumprir o seu propósito com Israel. Mas você tem que entender que havia, como está lá no Salmo número 8, que é o homem para que dele te lembres. Essa palavra lembres, a tradução dela no hebraico significa
algo que estava no seu pensamento por toda a eternidade. Então havia um homem no coração de Deus, no pensamento de Deus por toda a eternidade. Paulo vai responder em Efésios capítulo 4, 24, que este homem é o novo homem da nova criação. Aquilo que ele diz no versículo 4 do capítulo 1, aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo para serem filhos amados de Deus. Aqueles que Deus escolheu em Cristo Jesus. Irmãos, isso é algo muito formidável, algo muito glorioso, e é o que Deus está fazendo. Quando você lê o capítulo 2, como inicia o capítulo 2? O capítulo 2 inicia mostrando todo o nosso fracasso, toda a nossa falência, mostra quem éramos. Ele diz que éramos filhos da ira, andávamos segundo o curso deste mundo. Essa era a nossa história em Adão. A nossa história em Adão era de pessoas mortas em delitos e pecados, pessoas que andavam segundo o curso deste mundo, pessoas que andavam segundo o príncipe da potestade, do ar, dos filhos da desobediência. Nós éramos filhos da desobediência, filhos que estavam mortos. Mas quando você chega no final do capítulo 2, o que ele diz? Diz que nós somos um santuário para a morada de Deus. Então quando você pega o início de Efésios e pega o final de Efésios, aí você pensa, Deus, como é possível? Pessoas que estavam mortas em delitos e pecados, pessoas que andavam segundo o curso deste mundo, pessoas que andavam segundo o espírito dos filhos da desobediência, do espírito que atua no mundo. Como é possível estas pessoas, e destas pessoas, Deus fazer um santuário para Ele? O versículo 10 vai dizer para nós que nós somos um poema de Deus. Este é o grande poema de Deus. Como foi possível Deus pegar homens e mulheres mortas, homens e mulheres condenados ao inferno, homens e mulheres que eram filhos da ira? Como foi possível? Aquilo que está no versículo 10, somos feitura, a palavra feitura ali é poema, somos um poema de Deus. Deus compôs um poema por toda a eternidade, e esse poema chama-se o poema da graça, ou o poema da glória da graça de Deus. Ele fez de nós isso, irmãos. Então ele vai chegar ao final? Vai. O versículo 6 de Filipenses 1 diz, aquele que começou em vós a boa obra, Ele vai terminar até o dia de Cristo. Irmãos, nós não esperamos, segundo os profetas, nós não esperamos o dia do Senhor. Se você lê especialmente no livro de Joel, o dia do Senhor é um dia de densas trevas, é um dia onde Deus vai julgar essas nações. O dia do Senhor é aquilo que é descrito no Apocalipse pelas trombetas. Esse dia do Senhor é um dia de densas trevas. Esse mundo vai passar amargamente, com muito choro, com muita angústia, por causa do dia do Senhor. Mas nós esperamos o dia de Cristo. O dia de Cristo será de grande alegria para nós. Mas quem vai passar? Quem é que vai estar lá? Quem realmente vai estar de pé? Os que não forem covardes. Aqueles que combaterem esse bom combate da fé. Como Paulo disse, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Nem aqueles que acabaram a fé antes de terminar a carreira, mas aqueles que combateram o bom combate. E quando terminou a carreira, ainda tinha a fé. Isso é glorioso, irmãos, manter a fé no Senhor, apesar de tudo. Eu quero mostrar algo para vocês, aqui em Marcos capítulo 4. Eu creio que esse texto de Marcos, para nós fecharmos por hoje, ele vai ilustrar tudo isso de maneira muito especial. Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Eu quero que você note bem o versículo 35, porque tem uma frase muito importante. A frase é assim: no mesmo dia, ao entardecer, disse-lhe Jesus, passemos para o outro lado. Está vendo essa frase? Por favor, é Marcos capítulo 4, versículo 35. Passemos para o outro lado. É isso aí mesmo? Aí, essa frase eu queria que vocês sublinhassem, porque ela é importante, ela é a chave de tudo. O Senhor diz, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo no barco
assim como estava, e havia outros barcos com ele. Aí o versículo 37 diz que levantou uma grande tempestade de vento, e as ondas invadiam o barco de tal maneira que ele quase ia se enchendo. Aí o Senhor Jesus estava na popa, olha o versículo 38, diz que ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Imagine, irmãos, ele estava dormindo enquanto o barco estava afundando. Mas o barco ia afundar? Irmãos, eu não sei, até podia afundar, mas que eles iam chegar do outro lado, eles iam. Sabe por quê? Por causa dessa frase, passemos para o outro lado. Isso significa que todos aqueles que crescem nessa palavra, chegaria com ele lá do outro lado. Com ou sem o barco, mas chegariam, irmãos. Não importa se seria empurrado pelo vento ou pela tempestade. O certo é que eles iam chegar do outro lado e iam lembrar dessa palavra. O Senhor cumpriu a sua palavra. Aí, o versículo 38 diz que ele estava dormindo, então acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Aí o Senhor se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Aí a Bíblia diz que o vento se aquietou e houve uma calmaria, uma bonança. Aí o Senhor Jesus vira para eles e repreende eles. Diz: Porque sois tão medrosos? Isso está no original, a palavra aqui é medroso. Como é que não tendes fé? Porque toda pessoa incrédula é medrosa. Irmãos, e como não ter medo? E como não ter medo? Nós temos um corpo de carne totalmente limitado. Lutamos contra um inimigo que é muito, mas muito mais forte do que nós. Ele tem miríades e miríades de espíritos malignos colocados em esferas de governo, de principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. E ele, Satanás, é o grande cabeça deste governo infernal. E ele tem uma força terrível, uma força tremendamente poderosa. Pense nisso. Como? Sendo que esse corpo nosso é tão frágil, vulnerável, suscetível a tantas doenças, a tantas coisas que um piscar de olhos pode nos acontecer e matar esse corpo. Temos ainda essa natureza adâmica, que enquanto estivermos no corpo dessa carne, ela ainda vai estar conosco aqui, porque o Senhor, Ele nos deu o caminho da cruz, para que essa natureza pudesse ser mantida ali crucificada, essa carne, tudo isso é contra nós, ainda tem esse poder sedutor do mundo, que dentro dessa esfera de principados, de potestades, dominadores deste mundo tenebroso, como está em Efésios, ainda temos essa classe de demônios que usa todos os artifícios, todos os métodos do mundo para seduzir nossa mente, nossa vontade, nossas emoções, nossa alma. Como sobreviver? Limitados, com todas essas dificuldades, todas essas fortalezas, todos esses gigantes contra nós. Como, irmãos, nós vamos sobreviver? Aquilo que João disse: esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Amém? A vossa fé. Essa é a vitória. Mas como crer? Olha aqui um exemplo de crer, irmãos. Creia naquilo que Deus disse, não creia naquilo que você vê. Entende? Creia no que o Senhor disse. Se o Senhor disse que Ele começou em nós a boa obra, e Ele vai trabalhar até alcançar, vamos nos firmar nesta palavra e andar nela. Está vendo aqui, irmãos? O Senhor Jesus disse: porque sois medrosos. Talvez a sua Bíblia está tímido. Esse é um termo que só ocorre 3 vezes em todo o Novo Testamento. 3 vezes. Aqui em Mateus, e a última vez, e não é coincidência, é em Apocalipse. Apocalipse mesmo. Por favor. Apocalipse capítulo 21. Vamos ler os versículos 7 e 8. Eu quero que você preste atenção na disposição dos textos, na forma hermenêutica como o Espírito Santo dispôs para nós. Diz assim: ao que vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e eles serão meu filho. Então qual é o chamado dos vencedores? Para ser filho. Qual é a promessa de Deus para os filhos? A herança. Não é o que diz Romanos 8? Que
que nós seremos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Preste atenção nisso, co-herdeiros com Cristo. Então veja, ao que vencer, aos vencedores, herdarão todas as coisas. E se você ler o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, você vai ver todas as coisas que estão destinadas a esses que vencerem. Mas o versículo 8 começa com uma conjunção adversativa, que ela tem o propósito aqui, irmãos, de chamar a nossa atenção. Não é só estabelecer um contraste, porque existe um contraste aqui, mas advertir-nos. Diz, mas os covardes. Na sua Bíblia talvez esteja tímidos, mas é a última vez, são 3 vezes que ocorre a palavra no original aqui. Se você prestar bastante atenção, aqui está ela. Mas os covardes, está vendo aí? Covardes, incrédulos, os abomináveis, homicidas, os fornicadores, feiticeiros, idólatras, e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde em fogo e enxofre, que é a segunda morte. Por que o Espírito Santo colocou isso, irmãos? Por que ele busca apenas 3 palavras, coloca ela na Bíblia dentro de uma sequência? As duas são iguais, falam dos mesmos acontecimentos, mas a última vez vai mostrar isso para nós. Porque os covardes não entram. Lembra lá, irmãos, de Números capítulo 13, depois do 14, quando o Senhor fala para Moisés, que ele não suportava aquilo, porque o covarde é aquele que não crê. O covarde é o que não crê. Irmãos, não crer é ter um caráter covarde. A incredulidade é chamar Deus de mentiroso. E nós não podemos fazer, irmãos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Talvez você diga assim, irmão, eu estou muito temeroso por causa dessa palavra. Eu quero te fazer uma pergunta. Como que é a sua fé? Você vai dizer assim, ela é pequena demais, irmão. Eu acho que não tem como explicar o tanto que a minha fé é pequena, mas por menor que seja a sua fé, por menor que você julgue que seja a sua fé, ela ainda é maior do que a incredulidade. Estão vendo? Talvez você pense que a sua fé é uma coisa muito minúscula, como um grão de mostarda, mas ela ainda é maior do que a incredulidade. Então vamos nos encorajar a crer no Senhor. Vamos repreender qualquer sentimento de covardia que exista dentro de nós. Vamos batalhar, é a guerra do Senhor, não é a nossa, é a do Senhor. Vamos lutar pelo Senhor, pelo testemunho dEle. É isso, é o que Paulo diz para Timóteo: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, toma posse da plenitude de Cristo. O que é vida eterna para nós, irmãos? Tire Cristo da vida eterna. Qual é o sentido da vida eterna sem Cristo? Qual é o sentido da vida eterna se nós não formos desfrutar de Cristo? A vida eterna para nós só tem valor, um resultado singular, se ela for para nós Cristo. Porque sem Cristo, a vida eterna será vã. Mas graças a Deus, que Deus nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. Estão vendo, irmãos, que coisa rica e preciosa. Deus nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. E aqui está algo muito especial, nesses 2 textos. Ao vencedor herdará todas essas coisas. Então você vai ver o contraste do vencedor com os covardes. E aqui você vai ver uma outra característica muito especial do povo de Deus. A característica evidente de todos os filhos de Deus é a fé. É uma coisa que está morrendo nos nossos dias, devido ao grande uso da tecnologia. Como os homens agora estão vivendo em torno de um mundo virtual. Agora, o que as pessoas mais têm falado é porque os cientistas estão começando a desconfiar que existe vida fora da Terra. E aí alguns documentários, alguns vídeos começaram a se espalhar na internet. Muitas pessoas já vieram perguntar para mim: Luiz, você acredita que tem vida fora da Terra? Da Terra? É claro que eu acredito. É claro que tem vida fora da Terra. E os anjos? E Deus? Ou vocês pensam que não? Deus criou tudo isso, irmãos. Criou tudo isso. Existe vida sim. Agora eu não estou dizendo que existe um planeta como o nosso. E se tiver algum planeta, irmãos, com certeza por ele o Senhor Jesus também morreu. Mas eu creio que não existe. Então, todas as evidências que os cientistas têm, quando você olha para a palavra, pode ser evidência daquilo que a própria Bíblia já diz: os céus proclamam a glória de Deus.
O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então você vai olhar para o universo com fé, ou você vai olhar com um raciocínio intelectual de um cientista que não crê em Deus, de um cientista confuso? Nós não, irmãos. Com a nossa simples fé, nós dizemos que Deus não apenas criou, mas que Ele sustenta todas as coisas com o seu poder. Que Ele que está no controle de tudo. Então, com a sua simples fé, essa é a grande evidência dos filhos de Deus. Essa é a grande evidência, a fé. Então, se nós temos, irmãos, essa é a nossa grande arma. Paulo disse que nós devemos embraçar o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé. Então, meu irmão, minha irmã, esta é a última palavra acerca desse versículo 12 de 1 Timóteo capítulo 6. Peço ao Senhor que alimente o seu espírito, alimente a sua fé, e que você possa olhar para essa figura destes espias aqui, desses 10 homens derrotados. Veja o significado desses nomes. Veja o tanto que isso é singular, irmãos. Veja o tanto que isso é sério. Será que nós não estamos envolvidos ali de certa forma? Porque se você tiver, peça ao Senhor, Senhor, não permita que eu desenvolva espiritualmente um caráter covarde. Dá-me um caráter ousado, porque ousadia é a característica dos que têm fé. Covardia é a característica dos incrédulos. Não permita que eu seja covarde. Eu quero, Senhor, crer no Senhor. Veja que eram homens príncipes, eram cabeças das tribos de Israel, mas eram covardes. Então não adianta você e eu falarmos que temos tanta experiência com o Senhor, temos isso, temos aquilo, mas uma coisa só o Senhor pede de nós: fé. Quando Pedro e os discípulos estavam no barco, e o Senhor Jesus vinha caminhando sobre as águas, o que eles disseram? É um fantasma, é um fantasma. Pensa nisso, irmãos, nem criança acredita em fantasma, os discípulos acreditavam em fantasma. Aí Pedro, o Senhor disse, não é um fantasma, sou eu. Aí Pedro disse, Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Olha a palavra que o Senhor deu, suficiente para manter Pedro sobre as águas, vem. Ele não fez uma explicação de todas as moléculas que compõem a água, nada. Ele só disse, vem. Quando Pedro foi, e firmado nessa palavra, começou a andar sobre as águas, a Bíblia diz que ele tirou os olhos do Senhor e olhou para a água, ou para o mar, para as ondas. Aí ele começou a afundar. Irmãos, eu acho lindo isso, que a fé significa que nós mantemos os nossos olhos firmes no Senhor. É isso, irmãos. Imagine, você pode estar cercado por uma situação humanamente inexplicável, ou talvez uma situação de doença que humanamente não tem cura, ou seja, que situação for, parece que você sente o rugido do inimigo ao seu derredor, mas você é capaz ainda de ver a face de Cristo, porque a fé te faz manter a face junto à face de Cristo, olhando para Cristo. Aquele que está em Hebreus 12, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então vamos olhar para Ele, irmãos, que a nossa fé vem dEle, e a nossa fé volta para Ele. Ele é o autor da nossa fé e o foco da nossa fé. Lindo isso, não é, irmãos? A nossa fé tem origem nele, e a nossa fé tem tudo a ver com Ele, o nosso relacionamento com Ele. Olhe para o Senhor, não olhe para a circunstância. Olhe para o Senhor e não para os gigantes. Olhe para o Senhor e não para as fortalezas. Porque se você olhar para o Senhor, você vai transpor. E se você transpor, você vai tocar a plenitude de Cristo. Que Deus nos abençoe, a mim e a você, com esta palavra.